O aumento da passagem de ônibus em Belém. Resgate de animais silvestres em Manaus. Ainda em Manaus, a cidade no mês de março registrou quase 60 casos de homicídio. Renda extra para paraenses nesse período de Páscoa. A amamentação é fundamental para a qualidade de vida de crianças. Missa de Ramos deu início à programação da Semana Santa na Arquidiocese de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados com a voz. Hoje é segunda-feira, 15 de abril, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do aumento no transporte público. A passagem de ônibus na Grande Belém pode subir de preço. O Conselho Municipal de Trânsito anunciou um novo valor para a tarifa do transporte público na capital. 18 instituições que compõem o Conselho deliberaram o novo custo. 3 planilhas foram apresentadas para propor o reajuste da passagem nos coletivos de Belém. O Sindicato das Empresas de Transporte de Ônibus, CETRANSBEL, propôs que a passagem subisse de R$ 13,30 para R$ 3,95. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB, apresentou o reajuste no valor de R$ 3,65. Além destas opções, uma análise feita pelo DIEESE Pará indicava um reajuste de até R$ 3,50, considerando a inflação no período e o impacto na renda mensal. É mais o item que se soma à dura realidade dos trabalhadores em função dos gastos, né? A gente fez um impacto em relação à planilha aprovada de R$ 13,60 para aquele trabalhador que não tem vale transporte, pega 2 ônibus diários para se locomover. Ele estaria gastando em torno de mais de R$ 7 por dia, no mês isso acumulado seria algo em torno de R$ 172 e descontando, se aplicando sobre um salário mínimo, é quase 17% desse rendimento. Então tem que sobrar do transporte para alimentação, para lazer, para saúde, para uma série de coisas. R$ 3,60 é o novo valor que deve ser cobrado na passagem de ônibus aqui na capital paraense e região metropolitana. Mas esse valor consegue cobrir todos os custos do passageiro e também oferecer um serviço melhor e de melhor qualidade. Mais de 1 milhão de passageiros circulam em Belém todos os dias. E quando se fala em reajuste... Que mude, que faça 1,60. Sim, mas que dê qualidade. Que espere a mãezinha subir, que espere o deficiente subir, que isso é importante. Que nós saímos de casa não é para brincar e nem para fazer outras coisas na rua. É para trabalhar. Então é isso que eu peço. Eu acho isso um absurdo. Para quem ganha um salário mínimo, né, é um absurdo isso. Então eu acho assim que deveríamos, não pessoas assim como eu, mas outras pessoas deveriam fazer protesto, entendeu? Porque paga a passagem, paga o gás, aí ainda vem a cesta básica, e aí a gente vai viver do quê? A qualidade de todo o sistema de transporte precisa ser avaliada ao considerar um novo valor. Esse reajuste, seja de 30 centavos ou qualquer centavo que se acresça nesse momento, ele vem num momento delicado, porque a qualidade do transporte ela não vem referendando qualquer tipo de reajuste. Agora, o que a gente precisa entender, primeiramente, é que sobre a luz dos custos, combustíveis, pessoal, o sistema precisa ser remunerado. Então, tinha 2 planilhas em jogo, R$ 3,95 apresentado pelo CETRANSBEL, um reajuste de quase 20%, e 9% apresentado pela CEMOB. Optou-se, então, pelo menor valor de R$ 3,60. Esse valor não vai trazer a qualidade que o sistema precisa. Por quê? Porque a gente precisa avançar nesse debate de tarifa de ônibus urbano em Belém. Hoje, diferente de 10 anos atrás, você tem outros modelos que transportam a população. Você tem mototáxi, você tem as vans, você tem os aplicativos e você tem os ônibus. Não à toa, isso reduziu inclusive o número de trabalhadores transportados, além do desemprego e a queda do poder aquisitivo. Então, a gente tem que sair desse círculo vicioso de discutir somente tarifa e partir para uma discussão e um debate sério sobre o sistema de transporte, que elenca a parada de ônibus, o fim da linha, o início da linha, as horas subutilizadas, a qualificação dos trabalhadores, é o sistema de transporte, olhando os outros modais que também fazem parte. Todos precisam ter espaço, mas um espaço organizado, livre da informalidade, para que esse trabalhador tenha acesso a uma passagem mais barata. Nesse ponto de ônibus, no bairro de São Brás, os passageiros estavam a cerca de 1 hora à espera do coletivo. Quando chegou, a rampa de acesso deu problema e quem estava dentro do ônibus teve que descer pulando. A Luciana era uma das passageiras.
Esse valor que eles botaram não está adequado com o ônibus também, que a gente anda de ônibus, o ônibus também vem totalmente quebrado, a gente puxa como é que se fala, coisa para dar sinal, fica totalmente quebrado. Então é assim, já que eles aumentaram a passagem de ônibus, eles também poderiam menos ajeitar o coletivo dos ônibus, porque totalmente as cadeiras quebradas, riscadas, e é um absurdo isso. É porque eu pago o ônibus, todo dia eu saio, eu pago uma passagem inteira, aí fica um absurdo para mim. Na última semana, um perfil de trânsito de uma rede social identificou, com a ajuda da hashtag ônibus no prego BT, cerca de 35 ônibus com defeito na Grande Belém. Tudo isso em 24 horas. Todas as denúncias foram enviadas por seguidores do perfil, acompanhadas de fotos ou vídeos, informações sobre horários, locais, a identificação do veículo e as linhas que apresentaram defeitos. A princípio, pelo Código de Defesa do Consumidor, você precisa ser ressarcido de tudo aquilo que você não teve acesso. Mas a fiscalização ela é fundamental porque ela precede esses eventos. Se você tem uma fiscalização efetiva da frota rodante, de uma série de outros elementos, talvez você diminua esse índice de incidentes. O cálculo da planilha para o reajuste leva em consideração diversos fatores, entre eles a perda de passageiros e os outros meios de transporte. A planilha técnica ela tem dois custos principais, os fixos e os variáveis. A metodologia utilizada em boa parte do país é do JPOT. O JPOT é uma instituição que durante anos trabalhou formas de você chegar a esse cálculo. Então o que você considera? Combustível, óleos e lubrificantes, peças, acessórios, gasto com pessoal, gastos administrativos, tributos, quilômetros rodados, idade da frota e passageiros transportados. Eu listei aqui os principais. Isso tudo, através de fórmulas matemáticas, aponta uma série de taxas e indicadores que vão se somando. Na planilha da CETRANSBEL, pelos custos dela, chegou a R$ 3,95. Na da CEMOB, pela apuração dela, R$ 3,60. Então, todas as planilhas, elas se debruçam sobre elementos técnicos. O que nós defendemos no DIEESE? É que, para além dessas questões técnicas que precisam ser verificadas, o poder aquisitivo da população também precisa fazer valer. Um absurdo, né? Porque a gente já tem tanta coisa para fazer e está se preocupando com a passagem de ônibus, até pelo fato que a gente sabe que é algo pra gente, mas a gente que tem que andar para cima e para baixo, que trabalha às vezes, que tem alguma coisa para fazer urgentemente e está pagando uma tarifa, apesar que é pequena, mas é uma tarifa a mais que vai faltar para a gente em algum momento de necessidade. Eu acho que está um absurdo e sem necessidade nesse momento. E o Ministério Público do Pará pede explicações à Prefeitura de Belém sobre os dados e o processo que resultou na proposta de reajuste de 9% no valor cobrado pelo serviço, o que está acima da inflação nos últimos meses. As fortes chuvas que causaram a destruição de pontes e estradas em Uruará, no sudeste do Pará, deixaram um total de quase 44 mil pessoas afetadas, segundo a Defesa Civil. A Prefeitura da cidade decretou estado de emergência. Diversos pontos de alagamentos foram registrados após o transbordamento do rio Uruará. Mais de 40 obras de infraestrutura pública foram danificadas, de acordo com a Defesa Civil. A Prefeitura informou que os órgãos municipais estão atuando junto com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e que estão sendo tomadas medidas paliativas até que as ações sejam definidas, após o pedido de ajuda aos governos estadual e federal. Vistorias técnicas estão sendo realizadas na região. Ainda de acordo com a Prefeitura, uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado foi acionada para transportar um paciente de 73 anos para o Hospital Regional de Altamira por causa dos alagamentos na rodovia BR-230. A pista está intrafegável no trecho entre Uruará e Medicilândia, no quilômetro 160. E ainda falando dos transtornos provocados pela chuva, parte da frente da delegacia de Outeiro, aqui em Belém, desabou neste período. A Polícia Civil divulgou uma nota informando que o dano na estrutura de madeira foi causado pela chuva. Não houve feridos. Segundo a diretoria administrativa da Polícia Civil, os reparos estão sendo providenciados e a delegacia deve passar a ter uma nova fachada dentro do atual padrão nacional da Polícia Civil no Brasil, nas cores preta e branca em destaque. E durante o inverno amazônico é comum paraenses apresentarem rouquidão e dor de garganta, mas é preciso ficar atento, pois estes sintomas também estão associados às doenças relacionadas à voz.
Para fazer este alerta, o Hospital Betina Ferro promove mais uma edição da Campanha Nacional da Voz, tema do nosso quadro de saúde dessa semana. Pois é, e para alertar você aí de casa com relação aos cuidados que devem ser tomados com a voz, eu converso agora com a otorrinolaringologista Gisele Couri. Tudo bem, doutora? Muito obrigada pela sua participação. Explica para a gente quais são as coisas que podem prejudicar a nossa voz. Então, a voz, ela é uma manifestação dos nossos sentimentos, do que a gente pensa. Toda vez que a gente usa a voz tenso, a gente usa a voz com raiva, a gente tem uma agressão maior. Além do aspecto emocional, questões relacionadas com a alimentação, a gente come aqui comidas muito pesadas, muito gordurosas, então a moderação na alimentação, principalmente quando você for falar, né, tiver que ter um tempo maior de fala, pode prejudicar, porque pode ter o refluxo, né, pode ressecar as pregas vocais e isso alterar. O fumo, né, o fumo é o grande vilão da voz, ele resseca, ele deixa o muco muito grosso na garganta e ele é um fator para câncer também, então ele também é ruim. O álcool é amiguinho do fumo, então o álcool ele piora, né, esse potencial de dar câncer do fumo e também ele anestesia, ele faz com que a gente tenha um ressecamento das pregas vocais e a gente possa agredir de uma maneira pior. Tudo que for relacionado com choques térmicos de temperatura, toma café quente, toma água gelada, piora. Alguns tipos de cheiros ou mesmo poluição ambiental, principalmente em trabalhadores de ambientes assim mais íngremes, como mercados que são próximo de via pública, né, que tem a poluição dos carros, então isso vai fazer também com que tenha uma agressão às pregas vocais. Agora, tudo isso pode ocasionar doenças relacionadas à voz. Quais são essas doenças? Então, sempre que a gente tem uma gripe, a gente pode ficar rouco, mas essa rouquidão, né, essa alteração na voz, ela não dura mais do que 10, 15 dias. Quando isso acontece, de eu ter uma alteração na voz e ela durar por mais de 2 semanas, a gente tem que procurar, porque tem várias doenças que estão relacionadas. Então, a principal alerta é para o câncer, né, o tumor na garganta, mas outras doenças também. Então, as próprias laringites associadas ao refluxo, né, aos problemas gástricos ou mesmo as alterações ambientais, né, que alteram, né, essa pele da garganta, ela pode dar rouquidão. Problemas virais como papiloma, ele pode também dar uma rouquidão persistente. Problemas infecciosos, tuberculose, alterações relacionadas a doenças infecto-contagiosas que são muito aqui, né, na região, a gente tem muito dessas infecções, podem ter como primeiro sintoma um problema de rouquidão. Existem também doenças relacionadas ao fonotrauma. O que é isso? Eu uso de maneira inadequada a minha garganta para falar e eu tenho trauma. O mais comum é o calinho, né? É o nódulo da prega vocal, mas tem inúmeras outras lesões como cisto, pólipos, né? E que são diagnosticadas desde que você vá procurar aí um médico adequado para isso, que é o otorrino. Temos também outras lesões, por exemplo, relacionadas ao fumo. Então, além do tumor, a gente pode aumentar o volume das pregas vocais, como se elas ficassem inchadas, e isso é o edema de Heinck, e que ele pode também ter um potencial, além da voz, de ter uma parte que pode desenvolver tumoração. Então, tanto lesões inflamatórias, quanto infecciosas, né, quanto tumorais, podem estar relacionadas. E também outras alterações, doenças neurológicas, que podem se manifestar como perda da voz, né, como alteração de rouquidão ou mesmo alterações relacionadas à articulação da fala e que podem se manifestar primeiro como fala errada, ou fala ruim, ou disfonia, né, que a gente chama de rouquidão. Agora, você citou muito a rouquidão como um sinal de problema com a voz. Existem outros sinais de que a nossa voz não está indo bem?
Sim, a rouquidão a gente alerta porque a maioria dos problemas, principalmente de câncer na garganta, em torno de 56%, começam nas pregas vocais, cujo sinal é rouquidão. Mas a gente tem outros sintomas, então a gente pode ter dor para engolir, sensação de corpo estranho na garganta que persiste, né? Você trata, ele não melhora, pigarro persistente na garganta, sangramentos, né? Que a pessoa começa a apresentar, problemas relacionados à falta de ar, e é uma falta de ar que não tem outra explicação. Essas alterações são sugestivas de que você precisa de uma avaliação e, claro, quanto mais cedo você procurar, seja o diagnóstico ruim, né, que é o câncer, ou seja um diagnóstico só de uma doença benigna, que eu tenho tratamento com remédio ou com exercícios, né, eu posso ter um prognóstico, ou seja, eu tenho um resultado melhor. Então, a principal coisa em mente que as pessoas têm que ter é que rouquidão é um sinal. Que bom que apareceu esse sinal para que a gente possa pedir ajuda e procurar resolver a situação da melhor maneira possível. Então, você falando, assim, a ideia que a gente tem é de que são problemas que têm prevenção, né? De que forma a gente pode prevenir futuros problemas com a voz? Quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa voz? Então, para prevenir problemas da voz, primeiro, não pode fumar, né? Então, acabar com fumo. O álcool, você usar esse álcool com moderação, né? Sempre trabalhar ou viver em ambientes que a gente tenha um controle de temperatura, de agressão em relação à poluição, a cheiros, porque isso interfere na voz. Quando você ficar muito gripado ou você tiver problemas de dores na garganta com infecção, tentar fazer um repouso hidratando muito, né? A água que a gente toma hidrata, deixa a prega vocal mais resistente, mais forte para superar essa inflamação. Alguns tipos de alimento, como maçã, né, que são mais adstringentes, eles melhoram, né, a performance vocal, enquanto outros alimentos gordurosos, café, alimentos relacionados a coisas que espessam, né, a saliva, eles vão ser ruins, né? Outros fatores que vão ser bons para a prevenção, no caso de pessoas que trabalham com a voz, que eu tenho que ter uma voz boa e por muito tempo eu posso usá-la, muitas vezes exercícios com aquecimento, desaquecimento vocal, né, são interessantes, o uso periódico de água, né, e a gente brinca aqui com os professores que tem que ter uma saúde corporal muito boa, porque quem tem que fazer a força não é a garganta, é o pulmão, né? É a força do sistema respiratório para que a gente possa falar com o nosso aluno, aprender a projetar a voz. Existem, né, além dos médicos para cuidar da parte, vamos dizer assim, da saúde geral e também da saúde vocal, profissionais relacionados a isso, que fazem parte da equipe que ajuda, né, a pessoa a ter uma qualidade de voz melhor. Entre eles a gente tem principalmente o fonoaudiólogo, né, que vai ensinar esses exercícios, ensinar postura para você falar e você poder usar melhor o aparelho respiratório. E na parte das pessoas que trabalham com canto, né, o professor de canto, que vai ensinar as técnicas, a maneira de projetar a voz, e com isso você vai ter além da performance melhor, né, assim, uma voz mais limpa, mais vibrante, mais transparente, você vai também poder ter uma resistência, você vai usar esse aparelho fonador por mais tempo sem ter problema. Agora, amanhã é o Dia Nacional da Voz, né? E vocês estão promovendo uma campanha para chamar a atenção das pessoas com relação a esses cuidados que nós falamos ao longo de toda a entrevista. A senhora pode falar um pouco mais sobre essa campanha? Então, amanhã vai ser a campanha da voz aqui no Betina. É a 21ª semana da campanha, 21ª vez que a gente realiza. É uma campanha que é nacional, foi instituída aqui no Brasil, né, pela otorrinolaringologia, e ela é a 17ª mundial. O
que nós vamos fazer aqui amanhã? A partir das 8 horas da manhã até as 11h30 da manhã e da 1h da tarde até as 5, nós vamos estar avaliando, triando as pessoas que nos procurarem para poder fazer, ver a necessidade de realização de exame. Qual é o nosso público-alvo? Principalmente pessoas que têm rouquidão acima de 15 dias, ou associado a pigarro, sensação de corpo estranho na garganta persistente, que não melhorou com outro tratamento, e para descartar o câncer, e também os profissionais da voz, então os professores, cantores, o verdureiro que não consegue mais, né, fazer a sua propaganda do seu produto, né, o balconista que não consegue mais falar com o cliente, você jornalista, assim, as pessoas, eu médico, né, que trabalham com a voz e que estão com essas falhas persistentes. Então, que a gente já tem que avaliar para tentar achar uma solução para essa situação. Sabe? Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. É isso, Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E agora vamos falar sobre o resgate de animais silvestres em Manaus. De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, entre janeiro a março deste ano, mais de 200 animais foram resgatados. O número representa um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período de 2018. Nos 3 primeiros meses de 2019, o IPAM resgatou 217 animais silvestres em Manaus. O índice apresenta um aumento de 53,9% em relação ao ano passado, quando o órgão ambiental resgatou 141 animais. A maioria dos resgates foi de pariris ou jurutis, uma espécie de pomba silvestre, filhotes de aves, jacarés e também cobras. A espécie de cobra mais resgatada na área urbana de Manaus foi a jiboia. De janeiro de 2017 a março de 2019, 156 cobras foram capturadas pelo órgão. Desse total, apenas 3 eram peçonhentas, 2 jararacas e uma cobra coral verdadeira. Após o resgate, os animais são devolvidos ao seu habitat natural caso estejam saudáveis. Quando são encontrados com algum tipo de lesão, eles são encaminhados a centros especializados. O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de ocorrência que envolvam animais silvestres, é necessário manter a calma, retirar as crianças ou idosos de perto do animal e ligar para o 193. Proprietários de veículos com final de placas 45 a 65 poderão pagar o IPVA com descontos até hoje. Há 3 opções de pagamento e os descontos chegam a 15% para veículos que não tenham multas de trânsito. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. Há 3 opções de pagamento: antecipação em parcela única com desconto, parcelamento em até 3 vezes antes do vencimento sem desconto ou pagamento integral junto com o licenciamento no Departamento de Trânsito. Os motoristas que não receberam multas de trânsito nos últimos 2 anos terão descontos de 15%. O desconto é de 10% para quem não recebeu multa no ano passado e 5% nas demais situações. O benefício não é cumulativo. 2 voos que tinham como destino Belém foram desviados após o aeródromo do Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Valdecante, ser fechado por 18 minutos. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, ela informou que a medida foi tomada devido à chuva que causou baixa visibilidade na hora do pouso, uma operação chamada Teto Baixo. O aeródromo ficou fechado das 16h20 às 16h38. Um dos voos vindo de Brasília foi desviado para Macapá. O outro, que partiu de Macapá, teve que retornar ao local de origem, chegando em Belém somente às 18h41. Ambos tinham previsão de chegada entre 16 e 16h10. No mês de março, Manaus registrou quase 60 casos de homicídios. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública no Amazonas, o número sinaliza uma redução em relação ao mesmo período de 2018. Do dia 1º ao dia 31 de março, Manaus registrou 58 homicídios, uma redução de 17,14% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 70 assassinatos.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, esse é o menor índice desse tipo de crime em 8 anos. Com isso, o primeiro trimestre deste ano fechou com 180 homicídios na capital amazonense, número que, segundo a Secretaria, é 2,2% menor que no mesmo período de 2018. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A renda extra para paraenses nesse período de Páscoa. A amamentação é fundamental para a qualidade de vida de crianças. Missa de Ramos dá início à programação da Semana Santa na Arquidiocese de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora sobre renda extra. O atual cenário econômico no país forçou os brasileiros a buscarem novas formas de ganhar dinheiro para ajudar na renda familiar. Muitas pessoas mudam completamente de profissão. E às vésperas da Páscoa, a aposta dos empreendedores são os ovos de colher, itens que estão fazendo sucesso. O período pascal é cercado pelo mistério da ressurreição de Jesus. Essa é uma das festas mais importantes para os cristãos. No contraponto dessa época, surge a troca de ovos de chocolate. Contudo, cresceu a procura por outras opções derivadas do cacau. O ovo de colher é uma delas. A Iva é professora em um curso de confeitaria. Nesse mês, aumentou a procura por aulas voltadas ao segmento do chocolate. Esse mês é o mês do chocolate, né? Então, para quem quer meter a mão na massa e começar, é a hora. É o mês que as pessoas aumentam a renda na família, né? Contribui também para a família, então é um mês muito procurado de cursos. Segundo o Ministério da Educação, a busca por cursos profissionalizantes vem se elevando nos últimos anos. De 2009 até 2014, subiu 70%. Os principais motivos que levam os brasileiros a procurar este tipo de formação, além da possibilidade de uma nova carreira, são a curta duração e o baixo investimento. A Carol é gerente de uma loja de confeitaria e, além dos itens para a cozinha, são ofertados cursos. Segundo ela, a casa fica cheia. Todos lotados, graças a Deus, todos lotados. E com isso, a parte de embalagem, você pode vir, tem embalagem, tem forma, tem fitas, tudo para deixar o seu ovo cada vez mais lindo. Inclusive as caixas de ovo de colher, que hoje é a sensação. A crise faz o empreendedorismo por necessidade voltar a crescer no Brasil. Muitos brasileiros que perderam o emprego na crise enxergaram no empreendedorismo a saída para voltar ao mercado de trabalho. Segundo o Sebrae, 11,1 milhões de empresas foram criadas por necessidade nos últimos 3 anos e meio no Brasil. Isso fez com que o investimento na área de doce, por exemplo, subisse. Esse ano a Páscoa está superando as nossas expectativas. Inclusive, a gente já teve um aumento, né, no movimento de 40%. O nosso faturamento até agora, graças a Deus, em relação ao ano passado, nós aumentamos já 20%. O público está mais exigente. Hoje em dia querem mais novidades. Eu sempre brinco com as alunas, da feita que o açúcar entra no sangue, a doçura toma conta do coração, vai conquistando cada vez mais. E aí as pessoas não passam a fazer só por necessidade. Vem um amor junto com elas, por aquilo que elas estão fazendo, porque é tão bom a gente poder agradar o outro com aquilo que a gente faz, o outro fica satisfeito e todo mundo sai dali, né, de bem com a vida, digamos assim, profissionalmente, financeiramente, o que é melhor, e cada vez ampliando mais o quadro de clientes. E agora vamos falar sobre educação. O Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro e na próxima quarta-feira será divulgado o resultado final, se foram aceitos ou não os pedidos de isenção para a prova deste ano. Ao todo, segundo o INEP, mais de 3 milhões de estudantes solicitaram a isenção da taxa de inscrição. 3.687.527 estudantes solicitaram isenção da taxa de inscrição para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. A confirmação com o resultado final dessas taxas serão divulgadas na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, na página do participante. Também no dia 17 será divulgado o resultado das justificativas dos estudantes que não pagaram o Enem no ano passado e que por algum motivo faltaram às provas. Para pedir isenção novamente este ano, esses estudantes tiveram que apresentar uma justificativa da ausência.
Os estudantes que não tiveram solicitação aceita poderão entrar com recurso no período de 22 a 26 de abril, também na página do participante. O resultado do recurso será divulgado no mesmo endereço a partir do dia 2 de maio. E para participar do exame, os estudantes com ou sem a isenção da taxa devem fazer a inscrição no período de 6 a 17 de maio. E agora vamos falar sobre a amamentação. A amamentação, além de fundamental para o desenvolvimento saudável dos bebês, é um processo natural, ou pelo menos deveria ser. Cerca de 55% das mulheres brasileiras concordam com essa afirmação. Aqui na capital paraense, uma instituição de ensino oferece um espaço de amamentação com o objetivo de ampliar e promover o aleitamento materno. Amamentar, além de ser a principal fonte de nutrição dos bebês, é também um ato de amor. O Senado aprovou em março deste ano um projeto que busca garantir à mulher o direito de amamentar em locais públicos, privados, abertos ao público ou de uso coletivo sem serem constrangidas. A proposta prevê ainda que a amamentação deva ser assegurada independentemente da exigência de locais ou instalações reservadas. Isso porque não são todos os lugares que contam com espaços adequados para a amamentação e higiene da criança. Esse shopping, situado em Ananindeua, região metropolitana de Belém, criou um espaço família. Aqui, os bebês podem receber os cuidados necessários. Na verdade, é um espaço muito apropriado, porque quando a gente vem para cá, a gente entra e não tem hora para sair. E a criança precisa realmente de um espaço que seja adequado, né, para que possa ser limpa, tomar um banho, fazer a limpeza. E aqui, este espaço, ele é bem adequado realmente. A gente vem para cá, não se preocupa que tem alimentação, tem onde tratar da criança, tem onde brincar, então é uma área também de lazer, né? A gente pensou nesse espaço para levar um conforto às famílias, né? Hoje o shopping não é só mais um centro de compras, ele virou um lugar onde a família encontra produtos, encontra lazer e conforto. Para levar esse conforto, a gente pensou num espaço para atender essa família, para levar as suas crianças num sanitário mais confortável, num espaço onde a mamãe possa trocar a fralda do seu bebê, amamentar. Nós temos uma sala de amamentação que foi pensada desde a sua iluminação até o seu mobiliário, trazendo conforto a essa mamãe. Uma sala de estar, onde o papai pode esperar a mamãe também e entretendo, inclusive, algum possível irmãozinho, com uma TV, com brinquedos e empréstimo de carrinho de bebê, que é totalmente gratuito, trazendo aí mais conforto a esse passeio no nosso complexo. Ambientes assim incentivam ainda mais o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida. Se o bebê mamar no peito da mãe, ele diminui a chance de praticamente 99% de uma doença. As evidências científicas demonstram que há benefícios da amamentação não só do ponto de vista nutricional, mas também imunológico. Nesta outra instituição de ensino, as alunas podem amamentar com mais conforto. Criado em 2018 por meio do Trote Solidário, a iniciativa cresceu. O espaço nasceu em 2018. A Fibra já estava engajada junto à Santa Casa na coleta de potes. Então, os nossos alunos calouros, a gente sempre convida para que participem de um trote solidário, que é a doação de potes, né, para a Santa Casa. E nós notamos que era importante também termos um local para que as alunas pudessem amamentar os seus bebês de modo confortável, tranquilo. E aí começamos a pedir a orientação da Santa Casa de que forma criar esse espaço. Então, na verdade, o espaço acabou tomando uma dimensão muito maior, não só de as alunas que estarem com os bebês aqui, né, para que nós pudéssemos realmente alimentar esse laço, mas também de forma que as mães que já estejam com o bebê acima de 6 meses de idade, que é aquele período do aleitamento exclusivo, possam retirar o leite e deixar para que a Santa Casa venha buscar. A Ana Carolina é uma das alunas que usa a sala e conta a experiência. Foi muito bom, né, para todos nós mães que somos, porque às vezes não tem com quem deixar o filho em casa, né, e ter o fato de trazer, e tanto que o aleitamento, né, é uma forma de um carinho,
de um afeiçoamento com a criança e a mãe. Então é muito importante assim ficar entre a criança e a mãe, né, ficar sozinha. E às vezes até na própria sala de aula, né, pra gente amamentar, às vezes a gente fica constrangido, né, no meio de muita gente. A amamentação não deve ser um ato constrangedor, e sim um ato natural. Sim, é um lugar mais tranquilo, porque a mãe fica à vontade, né? E não constrange ninguém, porque hoje em dia as pessoas realmente já se sentem constrangidas numa situação dessa, de amamentação pela mãe, em um espaço público, amplo, né? E aqui não, aqui é um espaço mais restrito, realmente é mais adequado, com certeza. E vamos falar de arte. O espetáculo Solo de Marajó, da Companhia Paraense Usina Contemporânea de Teatro, volta para mais uma temporada de quinta-feira a sábado no Teatro Valdemar Henrique, aqui em Belém. Criada a partir do livro Marajó, publicado em 1947 pelo escritor paraense Dalcídio Jurandir, a peça estreou em 2009. Sozinho sobre o palco, o ator Cláudio Barros conta 8 histórias extraídas de Marajó. Ao utilizar o corpo e a voz para construir imagens, a atuação estimula a imaginação do espectador, convidando-o a povoar o espaço vazio com as memórias de pessoas e lugares. O espetáculo foi criado especialmente para celebrar o centenário de nascimento do autor e apresentado na programação da Feira Panamazônica do Livro, realizada anualmente em Belém. Os temas das narrativas vão desde questões de cunho social, como racismo e exploração do trabalho, tráfico de crianças e prostituição, até o universo íntimo das relações amorosas, recheadas de paixão, dor, solidão, ciúme e vingança. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em municípios da Amazônia. Em Ananindeua, região metropolitana de Belém, a semana começa com sol e poucas nuvens. Ao longo do dia, o tempo fica encoberto com previsão de chuva no final da tarde. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 24 graus, com máxima de 27. Em Cametá, nordeste do estado, o tempo fica fechado. O céu terá muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura varia entre 25 a 27 graus. No município de Breu Branco, a terça-feira será parcialmente nublada. O sol aparece rapidamente, dando lugar a muitas nuvens pela parte da tarde. Mesmo com o tempo encoberto, não há previsão de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus, com máxima de 28. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o dia começa com pouco sol e termina com chuva forte. A temperatura varia entre 23 a 30 graus. Na cidade de Carutapera, no Maranhão, o tempo fica fechado durante todo o dia. A meteorologia não prevê chuva no município. Os termômetros marcam temperatura mínima de 22 graus, com máxima de 28. Em Macapá, capital do Amapá, terça-feira amanhece com chuva. O sol aparece rapidamente durante o dia, porém, no final da tarde, a previsão de chuva forte. A temperatura deve variar entre 23 a 31 graus. E agora você vai acompanhar a nossa Dica de Saúde. Eu sou a doutora Suzane Ladeira, sou médica endocrinologista e vou falar sobre algumas dicas de cuidados com os pés dos pacientes diabéticos. A minha dica de hoje é sobre a higienização dos pés. Os pés do paciente devem estar sempre bem limpos, usar água morna, nunca água muito quente, porque a diminuição da sensibilidade que pode acontecer em algum desses pacientes pode fazer com que ele não perceba a temperatura da água e tenha queimadura nos pés. E, ao final, secar bem os pés com uma toalha macia e secar principalmente entre os dedos para que não fique umidade e não cause fungos entre os dedos. Essa é a minha dica de saúde de hoje. Neste domingo, a Arquidiocese de Belém deu início à programação da Semana Santa 2019. Com a missa de Ramos da Paixão do Senhor, o momento nos convida a refletir sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo.
Após 40 dias de oração, jejum e penitência, neste domingo a igreja celebrou o Domingo de Ramos, um momento que relembramos a chegada de Jesus a Jerusalém, sendo recebido com cânticos de hosana e ramos de oliveira. E a árvore dita oliveira era considerada uma bênção, um sinal da bênção de Deus sobre a terra prometida. Daí que os ramos de oliveira significavam para os israelitas bênção, abundância, e estavam associados também à expectativa pelo Messias, aquela expectativa pelo Salvador, que seria um rei, que seria um sacerdote. Daí toda a força do significado daquela população de crianças, de jovens, de adultos, que no Domingo de Ramos acolhem Jesus cantando, com aclamações, com hosana e tendo em mãos esses ramos de oliveira, depois colocando-os por terra, atribuindo a Jesus o título, digamos, esse título de Messias e dizendo com esses ramos a sua alegria, a sua felicidade de acolhê-lo. É por isso que esse dia tem um significado especial para o Fernando. Ele é um símbolo de grande importância que nós iniciamos com a Semana Santa e aí nós guardamos em nossa residência para representar Jesus, representar a caminhada dele como rei, entendeu? Representando e também representando a nossa vida católica, representando que nós somos católicos. Pela simbologia que carrega, após a celebração, o ramo deve ocupar um lugar privilegiado na casa. O ramo, dado que ele é abençoado pelo arcebispo, como hoje, logo mais eles serão, ele deve ser guardado não num lugar, vamos dizer, escondido como atrás da porta, né? Mas por ele ser abençoado, ele é um sacramental, ele é um sinal de que eu vivo a minha fé, ele é um sinal de que nós estamos em comunhão com a igreja, que nós somos praticantes, que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, que Jesus entrou na Jerusalém do nosso coração, na Jerusalém da nossa vida, da nossa família. Então ele deve ser guardado de preferência no local visível. Por exemplo, no local onde tem o santuário da família, onde tem a Bíblia, onde tem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, por que não colocar um ramo ali para significar toda essa nossa participação na vida eclesial e o nosso reconhecimento de quem Jesus é. A ocasião marca ainda o início da Semana Santa, quando recordamos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pois o sol parou de brilhar, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. A Semana Santa, e vai até a Páscoa, é como um grande mistério celebrado a partir de vários ângulos. Hoje nós celebramos a partir da entrada de Jesus em Jerusalém. E ele foi aclamado, bendito que vem em nome do Senhor. Mas ele sabia que a sua entrada era também para experimentar o sofrimento e a morte, para nos salvar. Então hoje nós vivemos exatamente este apelo ao acolhimento de Jesus em nossas cidades e em nosso tempo. Hosana, 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 bem forte. Hosana, 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 Hosana. Vamos a eles com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br
ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.